Fala galera, tudo certo? Estamos aqui com uma maquininha para fazer um upgrade hoje. Chegou a vez da placa de vídeo do cliente. Ele tem uma GTX 1050 Ti e vai trocar para 3060 Ti. Um baita salto, né? Claro que ele vai ter um pouquinho de dificuldade em manter essa placa 100% porque ele tem um processador i5 de nona geração. Isso faz com que ele gargalhe um pouco, então ele vai sofrer um pouco com isso, mas está fazendo upgrade um pouquinho de cada vez, né? Vamos testar antes e depois para ver a diferença no Fortnite. Nós vamos usar duas configurações, três configurações, baixo, médio e épico, para ver a diferença que vai dar com a 1050 Ti, com a 3060 Ti e se vai ter algum gargalo. Vou deixar o canal aqui fazendo vídeo para nós aqui. Acompanha. Então, pessoal, fiquei encarregado aqui de mostrar as métricas para vocês, porque hoje o dia tá bem corrido. Então, pessoal, aqui ó, preset principal do Fortnite, coloquei tudo em mínimo, com a resolução de 1920 para 1080, Full HD normal, tudo no mínimo possível das configurações. E a gente vai fazer o seguinte, testar em jogo, ver como é que fica isso aqui. Voltando, e vou dar um play aqui na partida, para carregar para vocês aí. Então, pessoal, tô aqui no chão, vou dar um corte para colocar os parâmetros um pouquinho maior para todo mundo ficar vendo na tela, e aí a gente já volta. Então voltamos agora aqui com os parâmetros no preset mínimo. Vou jogar um pouquinho para vocês aqui verem. Ele roda muito bem, até permanece em torno de 120, 130 oscilando o FPS. Com uma frequência até legalzinha ali, 3.905 MHz. Está utilizando atualmente aqui 93% da GPU e 77% da CPU. Também as métricas aí da temperatura, aparentemente está ok, 63 aí na GPU, mantendo. E na CPU fica em torno de 50, assim, até 54 eu ia bater aqui. Mas aparentemente fica em torno disso aí, não muda muito, não oscila mais que 4 graus Celsius aí não. Bom, então pessoal, tem um inimigo lá em cima, vou ter que me esconder aqui. É mais para mostrar para vocês aí como que tá rodando, como que tá funcionando tudo. Vou dar um pause aqui, vou mudar os presets, vou colocar em médio agora para o pessoal ter uma noção como que vai ficar e se comportar a máquina. Então pessoal, aqui com os presets já setados, a gente já percebeu uma queda gigante no FPS. Primeira coisa que é muito nítida que aconteceu já com a configuração. Só mudei para médio, todos os presets em médio, o FPS caiu bastante. 107, 104 que estava antes oscilando, agora baixou para 60. A gente está atingindo no máximo, agora pegou 80, mas é aqueles picos onde a textura é mais baixa. Pega um lugar onde tem mais, por exemplo, mais vegetação, ele cai para 65, fica oscilando muito. A temperatura do CPU está em 49, oscilando entre 49 e 52, nessa faixa aí. Agora pegou o pico de 54, mas ela está tentando se manter pelo menos aí em 48 até uns 53 fixo aí. Oscila um pouco entre essas métricas, às vezes dá um pico um pouquinho maior, mas depende aonde que eu tô aqui no mapa. Temperatura da GPU a gente está mantendo 62 e 63 graus, aqui oscila um pouquinho, já chegou a pegar 64 que eu vi, com cerca de 97%, 98% meio fixo, sem variar muito entre essas métricas aí de uso.
A carga da CPU também continua em 42%, chega a 46% num pico máximo de uso aí da CPU, mas nada muito fora do comum não. Basicamente aí os parâmetros condizentes à especificação aqui com o processador, com a placa de vídeo, a temperatura também está normal e o FPS baixou bastante quando a gente mudou o preset. Então pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar no Ultra agora, todas as configurações no máximo possível, sem limites aqui de FPS, a gente vai ver como que esse processador e esse kit vai se comportar quando a gente fazer essa mudança. E agora aqui, aquela baixa latência do NVIDIA Reflex a gente vai colocar no ligado mais boost. Vamos ver como se comporta a máquina agora. Vou aplicar e a gente vai ver como que fica agora. Então pessoal, ela está recarregando aí as memórias, tá puxando o máximo que pode. Já notamos que fica em torno de 30 FPS. Está variando de 30, 37, 38, mas podemos considerar que está na faixa dos 30 FPS ainda, não bateu 40. Eu vou entrar agora no jogo e a gente vai jogar. Jogo bem travado, fica bonito o gráfico pra caramba, mas o FPS lá embaixo. Questão de GPU, já subiu a temperatura para 62 graus. Basicamente a gente está usando 98, 97% de placa de vídeo ainda. A CPU está com 48, 46, agora bateu 50 graus. Nós estamos aqui com 57, fica em torno de 49 a 57, vai ver que batendo pico de uso da CPU com 3.905 MHz. Então pessoal, nós estamos usando aqui 10 GB de memória RAM e em torno de 44, 45 FPS. Então pessoal, ficou nessa faixa aí, com tudo no Ultra. A gente não conseguiu atingir mais que 45 FPS, mas a gente vai resolver isso aí agora. Agora pessoal, então a gente finalizou a desinstalação de todos os drivers antigos, da antiga placa que ainda está dentro do gabinete, para a gente poder instalar a nova placa, a nova RTX aqui, poderosa 3060 Ti. De quebra aqui, eu vou mostrar outro brinquedo para vocês aqui num corte bem rapidinho. Olha que bacana que fica a placa montada na vertical. O próprio gabinete tem um suporte, é só colocado um extensor aqui 16x, não perde desempenho. Apesar dos testes que foi feito, perdia menos de 1%, é imperceptível em qualquer tipo de métrica. Então, esse já não dá para pôr. Esse já não tem suporte nativo. Pode ver que muda aqui atrás, ó. Esse aqui é fechado, convencional. Já esse modelo DK, ele tem naquela parte fechada, ele tem espaço aqui para colocar a placa de vídeo, que encaixa os pezinhos já prontos nela. Tem alguns adaptadores, mas que ela fica em pé, mas dentro aqui, como o corte é diferente, pode ver, ó, o HDMI ficou bem no meio do recorte das duas bases, então tem que usar os adaptadores. O extensor é um pouquinho mais chato de fazer e perigoso de transportar. Então alguns gabinetes vêm nativo, do próprio dele já facilitam bastante esse tipo de situação. Não é esse caso aqui, porque tanto essa placa quanto essa placa aqui, ela não é uma placa muito grande, então ela não tem muito temperamento e tem algumas opções de suporte vertical. Porém, placas grandes, ou tu coloca o suporte vertical, mas se tu tem um gabinete que permite deixar ela em pé, tu, além de esteticamente ficar mais bonito, ficar diferenciado, elimina a parte do suporte vertical, porque ela mesma, de pé, não força como ela na horizontal. Então vem com a gente então aqui, que agora vamos começar a montagem. Centralizar a imagem, que legal. E bora lá!
Bom, e pessoal, então a gente está voltando aqui com essa máquina linda, por sinal, trazida aqui para a loja para a gente fazer a substituição da placa de vídeo para colocar uma RTX. Como a gente já gravou o antes, a gente quer gravar o depois para vocês então. Foi colocado o sliver aqui, ó, que deixou a máquina muito bonita, um gabinete branco com esses LEDs vermelhos aqui. Show de bola, muito bonita a máquina mesmo. E a gente teve um salto de desempenho incrível. Hoje já é outro dia, não é mais aquele que demorou cerca de uma semana para chegar o conector da fonte modular dele, que não veio junto com a máquina aqui, a gente teve que encomendar separadamente, mas chegou hoje e já foi feita a instalação e a gente vai fazer então, mostrar para vocês aí como que ficou a máquina. Para começar, já deu um salto gigantesco no médio, no preset médio aqui do Fortnite, podem ver, vou puxar aqui as configurações para vocês verem. A gente tem um salto gigantesco para 258 FPS, beirando 270, fica variando nessa faixa aqui, ó. Eu deixei maior aqui no Afterburner para o pessoal ver. Ele fica oscilando. Um detalhe interessante para ser mencionado, percebe-se que o processador trabalhando com carga mais do que a placa de vídeo, 86%, 87% de processador para 81%, baixa para 70 e poucos por cento a placa de vídeo, ó. Ou seja, tu percebe que o gráfico, o FPS fica alto porque a placa de vídeo tem potencial. Isso porque, como é um processador i5 9400F, ele é um processador de 6 núcleos, 6 threads, né? Ele não tem esse hyperthreading, o processador está gargalando. O processador está gargalando a placa de vídeo. Então ele não tem potência para empurrar a placa 100%. A partir do momento que ele peça um processador para empurrar as placas 100%, além de aumentar o FPS, ele também estabiliza as quedas. E mais um detalhe, a gente vai fazer o teste aqui, como a gente acabou de filmar, com o preset médio. E agora a gente vai colocar tudo no Ultra, para vocês verem a diferença, o tanto que essa placa rende. Lógico, vai gargalar, como o Edson falou aqui, com certeza no processador, mas a placa de vídeo aqui é uma placa uma GPU muito potente. A gente vai ver a partir de agora a diferença que vai dar fazendo isso. Coloquei todos os presets no alto. Então, pessoal, podem ver, eu coloquei todos os presets no alto, sem DLSS, nada, tudo nativo, só que tudo no alto. Vou agora colocar as duas últimas opções aqui e ligar, colocar essa baixa latência NVIDIA Reflex aqui, vou colocar no Turbo Boost e aplicar. E agora a gente vai ver. Voltamos aqui pro mapa, tá tudo ativado, processador gargalando pra caramba, mas a placa de vídeo muito forte, consegue ainda tancar tudo isso com uma taxa bem alta para essa configuração. A gente está rodando em Full HD, mas ele consegue segurar em 120, 125, fica oscilando aí. Mas é uma taxa muito legal mesmo, inclusive me surpreendeu muito essa placa e tudo que ela consegue fazer. Então, pessoal, a gente teve um ganho de performance aqui incrível e vocês puderam ver o antes e o depois, beleza? Até a próxima!